O medo é uma sombra silenciosa. Ele não bate à porta nem pede permissão para entrar. Ele apenas se instala, devagar, por trás de pensamentos comuns, escondido entre preocupações legítimas. Um dia, você está vivendo normalmente, indo ao trabalho, cuidando da casa, ouvindo o barulho da cidade, e no outro, começa a sentir um aperto inexplicável no peito. Um vazio que pesa, uma inquietação que parece não ter origem. Você tenta explicar, mas ninguém entende completamente. Tentam animar você com frases como vai passar, é só uma fase, mas lá no fundo só você sabe a confusão que está dentro de você. Era exatamente assim que estava Elisa, uma mulher simples que vendia doces artesanais na estação de trem de sua cidade. Ela tinha pouco mais de 42 anos e 2 filhos adolescentes. Desde que seu marido a deixara, carregava sozinha os desafios da vida. Até então, ela conseguia lidar com as dificuldades com certa leveza, mas depois de um assalto violento que presenciou, algo dentro dela se quebrou. As mãos tremiam ao sair de casa. O coração acelerava quando o telefone tocava. E à noite, o sono desaparecia, levando junto sua paz. Foi quando alguém lhe disse: você precisa procurar por Deus. Não o Deus que te ensinaram com medo, mas aquele que se apresenta com paz. Essa frase ficou ecoando na mente de Elisa. Ela não era do tipo religiosa, mas decidiu entrar em uma igreja que ficava aberta durante o dia. Sentou-se em um dos bancos vazios, respirou fundo e, pela primeira vez, orou em silêncio com sinceridade. Se o Senhor existe mesmo, eu preciso que me ajude. Eu não sei mais viver com esse peso. E ali, no silêncio daquele templo vazio, Elisa sentiu algo que não conseguia explicar. Não era mágico, não era espetacular, mas era verdadeiro. Era como se alguém tivesse colocado uma mão sobre seus ombros e dissesse: eu estou com você. O medo e a ansiedade não desapareceram naquele instante, mas algo diferente aconteceu. Ela deixou de sentir que estava sozinha naquela batalha. E isso, por si só, já foi o primeiro passo para a libertação. Quando falamos de medo, falamos de algo que nos paralisa. E quando falamos de ansiedade, falamos de um tempo que ainda nem chegou, mas que já toma conta do nosso presente. O medo e a ansiedade são ladrões silenciosos do agora. Mas há uma verdade espiritual que muitos ignoram. A presença de Deus não apenas consola, ela restaura. Na Bíblia, há dezenas de momentos em que homens e mulheres enfrentaram o medo de frente. Moisés, ao ser chamado para libertar seu povo. Davi, diante de um gigante. Maria, ao receber uma notícia que mudaria sua vida para sempre. E em todos esses momentos, Deus não retirou o medo de uma vez. Ele caminhou com eles através do medo. É por isso que a oração verdadeira não é um pedido para que o medo vá embora, mas um clamor para que Deus caminhe conosco mesmo quando o coração treme. A experiência de Elisa não foi isolada. Em comunidades por todo o país, pessoas estão descobrindo que, na busca pela cura emocional, Deus é o único que toca o invisível. É Ele quem entra onde ninguém mais pode entrar, no íntimo da alma. Não importa quantas técnicas de respiração você aprenda ou quantos vídeos motivacionais assista, se a sua alma estiver ferida, ela continuará sangrando em silêncio. Mas quando a presença de Deus entra, ela vai direto ao ponto. Ele não coloca curativos, ele cura. E foi isso que começou a acontecer na vida de Elisa. Ela continuou indo àquela igreja vazia, às vezes apenas para sentar e ficar em silêncio. Começou a escrever orações num pequeno caderno, como se estivesse escrevendo cartas para alguém que finalmente a escutava. E aos poucos, o medo foi perdendo força. A ansiedade ainda aparecia, mas não ditava mais as regras. Quando ela começou a entender que sua alma precisava de abrigo e que esse abrigo era espiritual, sua realidade começou a mudar. E é exatamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo.
como a presença de Deus pode ser a cura para dores emocionais profundas que ninguém vê. Não estamos falando de mágica. Estamos falando de transformação. Uma transformação que não vem com fórmulas prontas, mas com uma jornada sincera, onde o primeiro passo é reconhecer: eu não consigo sozinho. Durante as semanas que se seguiram, Elisa começou a perceber que algo nela estava mudando. Não era visível aos olhos de quem passava, mas por dentro uma construção silenciosa estava sendo feita. Cada momento de oração sincera, cada versículo lido com atenção, era como se uma parede antes quebrada estivesse sendo reconstruída, tijolo por tijolo. E um dia, ao perceber que já conseguia sair de casa sem aquela aflição no peito, ela chorou. Mas dessa vez, não de medo, e sim de gratidão. Foi quando entendeu que Deus não havia tirado ela da tempestade, mas lhe ensinou a atravessar por ela de cabeça erguida, mesmo com o coração acelerado. Porque fé, no fim das contas, não é ausência de medo. Fé é caminhar mesmo quando ele ainda sussurra no escuro. Muitas pessoas confundem fé com garantia. Pensam que confiar em Deus é ter uma vida sem sofrimento, sem ansiedade, sem noites difíceis. Mas a verdade é mais profunda. Fé é o descanso no meio do caos. É quando, mesmo sem respostas, você continua. Mesmo sem entender, você acredita. Mesmo chorando, você louva, porque há uma certeza que começa a florescer no peito: Deus está comigo. E quando essa certeza se instala, mesmo as dores ganham outro significado. Não se tornam mais leves, mas passam a ser suportadas com propósito. Conheci um homem chamado Samuel, que havia perdido o emprego após quase 2 décadas na mesma empresa. Ele trabalhava com manutenção elétrica e, de uma hora para outra, foi dispensado por uma reestruturação. Tinha 48 anos e 2 filhos pequenos. A ansiedade se instalou como um peso sobre seus ombros. Ele mal conseguia dormir e começou a sentir sintomas físicos de tanto estresse. Sua esposa, preocupada, o incentivou a buscar ajuda. Ele relutou, mas aceitou ir a um grupo de apoio numa igreja próxima. Lá, encontrou algo que não esperava: acolhimento sem julgamento. Gente que também sofria, que também tinha noites em claro, mas que estava descobrindo o poder de se render ao cuidado de Deus. Samuel contou que, nas primeiras semanas, mal conseguia se concentrar nas mensagens. Seu pensamento estava sempre acelerado, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Mas aos poucos percebeu que não precisava resolver tudo sozinho. Começou a entregar dia após dia os seus medos nas mãos de Deus. E não, o emprego dos sonhos não apareceu de uma hora para outra, mas ele começou a sentir algo que não sentia havia tempos: paz. Paz mesmo diante da incerteza. E foi essa paz que o preparou para as novas oportunidades que surgiriam meses depois. O medo, quando não tratado, se transforma em prisão. E a ansiedade, quando não colocada aos pés de Deus, vira uma parede que nos separa do presente. Mas há um caminho, e ele passa por uma entrega que muitos evitam: reconhecer que precisamos de ajuda. E mais do que isso, reconhecer que essa ajuda vem do alto. Quando nos rendemos à direção de Deus, não estamos desistindo da luta, estamos apenas reconhecendo que há alguém infinitamente maior e mais sábio cuidando de nós. A ansiedade tem cura, mas não se trata de uma fórmula mágica ou de palavras bonitas. Cura é um processo, e esse processo exige sinceridade, persistência e fé. Muitas vezes, Deus não apressa o caminho porque Ele está mais interessado na sua transformação do que no seu conforto. Ele quer te ensinar a confiar mesmo quando tudo parece desabar. Quer te mostrar que por trás do medo existe uma força que você ainda não conhece. A força que vem da presença dele. Se você está assistindo até aqui, eu quero fazer um convite.
Mas não é aquele tipo de convite mecânico que você vê em todos os vídeos. Não estou aqui só pedindo um clique. Estou te convidando para fazer parte de algo maior. Se essa mensagem falou ao seu coração, se em algum momento você se enxergou nas histórias que contei, inscreva-se neste canal. Aqui a gente não fala com algoritmos, a gente fala com almas. E se você quiser interagir com a gente, me diga nos comentários qual tem sido o maior desafio do seu coração nos últimos dias. Mas escreva como se estivesse escrevendo uma carta, com verdade, com emoção, com fé. Vamos juntos criar um espaço onde as feridas possam respirar e a esperança possa florescer. Em muitas culturas, especialmente nas grandes cidades, aprendemos a esconder nossas emoções. Fomos treinados para parecer fortes o tempo todo, como se vulnerabilidade fosse sinônimo de fraqueza. Choramos no banho para que ninguém veja, sorrimos no trabalho mesmo quando estamos quebrados por dentro e respondemos tudo bem automaticamente, mesmo quando o coração está desabando. Esse comportamento cria um ciclo de solidão e é nesse silêncio que a ansiedade cresce, que o medo encontra espaço e se alimenta. Não por acaso, vivemos numa geração que nunca esteve tão conectada e, ao mesmo tempo, tão solitária. Mas Deus não trabalha com aparências. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta os gritos que o mundo ignora. Ele conhece as lágrimas que você enxuga antes de alguém notar. E é por isso que a cura que ele oferece não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus não quer apenas melhorar sua rotina, ele quer transformar sua alma, porque ele sabe que quando sua alma estiver em paz, o restante encontrará seu lugar. Um dos momentos mais marcantes que ouvi foi o de um jovem chamado Lucas. Ele tinha 31 anos e por fora parecia ter a vida perfeita, apartamento bem decorado, roupas de grife, muitos seguidores nas redes sociais. Mas por dentro vivia uma tempestade diária. Ansiedade, insônia, crises de pânico silenciosas e um medo constante de fracassar. Ele mesmo dizia: "Tenho medo até do que pode dar certo, porque se der certo e eu não souber lidar, também vou falhar." A pressão para manter uma imagem perfeita estava destruindo sua identidade real. Cansado de viver assim, Lucas buscou um lugar de refúgio. Um amigo o levou para um encontro de oração simples, num salão comunitário. Nada de grandes eventos, só pessoas sentadas em círculo, lendo textos bíblicos e compartilhando experiências reais. Lá, ele ouviu uma frase que mudou tudo. Deus não quer a sua performance, Ele quer a sua verdade. Aquilo foi como um estalo. Pela primeira vez, Lucas entendeu que podia se apresentar a Deus do jeito que estava. Falho, cansado, cheio de dúvidas. E, surpreendentemente, foi acolhido assim mesmo. Ele passou a escrever um diário espiritual. Não com frases bonitas para postar, mas com orações cruas, honestas, por vezes até revoltadas. E aos poucos foi percebendo que não precisava carregar tudo sozinho. Entregar sua verdade a Deus era o primeiro passo para viver sem máscaras. A ansiedade foi diminuindo. O medo ainda aparecia, mas agora era enfrentado com coragem e fé. Lucas entendeu que, mais do que sucesso, ele precisava de propósito. E encontrou esse propósito na presença de Deus. É sobre isso que muitas pessoas ainda não entenderam. A ansiedade não se vence com esforço solitário. Ela é vencida na companhia certa, com a presença certa, no lugar certo. E esse lugar é aos pés do Criador. Quando nos ajoelhamos diante dele, não estamos nos humilhando como o mundo pensa. Estamos nos libertando do peso de ter que parecer fortes o tempo todo. Estamos, na verdade, sendo curados. Na Bíblia, há um texto poderoso em Isaías 41:10 que diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça."
Essa promessa não tem prazo de validade. Ela é viva, atual, eterna. Quando você se sente fraco, Deus oferece força. Quando você está confuso, Ele oferece direção. Quando você está ansioso, Ele oferece paz. Mas essa paz não é igual à paz que o mundo tenta vender. O mundo vende paz como ausência de problemas. Deus oferece paz mesmo em meio aos problemas. A verdadeira paz não depende de circunstâncias externas, mas da certeza interna de que você está sendo cuidado por um pai que nunca dorme. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas noites passou acordado tentando controlar o incontrolável? E quantas vezes se sentiu ainda mais cansado depois disso? Talvez esteja na hora de fazer diferente. Talvez seja a hora de se render, não como quem desiste, mas como quem entende que lutar sozinho não é coragem, é exaustão disfarçada. E quando você entende isso, começa a olhar a vida com outros olhos. Aquilo que antes era visto como fracasso passa a ser aprendizado. Aquilo que antes doía, agora amadurece. A ansiedade vai perdendo espaço, porque o seu coração não está mais desprotegido. Ele está ancorado na presença de quem pode todas as coisas. Existe uma verdade que muitos ignoram. A ansiedade, muitas vezes, é um reflexo da desconexão com o presente. Ficamos presos ao que aconteceu ou paralisados pelo que pode acontecer, mas raramente estamos inteiros no agora. A mente corre, o coração dispara e o corpo responde com sintomas físicos que ninguém vê, mas que são reais. É como viver com uma tempestade interna, enquanto o mundo lá fora exige que você funcione normalmente. E nessa cobrança silenciosa, muitas pessoas adoecem. A alma grita, mas o grito é abafado por compromissos, responsabilidades, máscaras. Mas quando olhamos para os ensinamentos de Cristo, vemos algo completamente diferente. Jesus não ensinava a fugir dos problemas. Ele ensinava a enfrentá-los com fé. Ele não dizia, finja que está tudo bem. Ele dizia, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Essa é uma palavra que vai muito além de deitar num sofá ou dormir uma noite inteira. O descanso que Jesus oferece é o da alma. É o silêncio dentro da alma que antes gritava. É a calma que chega sem explicação, mesmo quando a situação continua difícil. É o tipo de paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem conduz os caminhos. Um exemplo disso é a história de Adriana, uma professora de arte que morava sozinha após o fim de um relacionamento conturbado. Ela dizia que tudo começou com pequenos sintomas: falta de ar ao acordar, dificuldade em sair de casa, medo constante de que algo ruim fosse acontecer. Os médicos chamaram de transtorno de ansiedade generalizada. Ela passou por psicólogos, tomou medicações, mas a dor da alma permanecia. Foi quando uma amiga lhe deu um presente aparentemente simples, um pequeno caderno com a frase na capa, escreva para Deus. Adriana começou com uma carta tímida. Oi Deus, não sei se você me escuta, não sei nem como começar, mas estou cansada. E assim todos os dias ela escrevia. Às vezes chorava enquanto escrevia, às vezes escrevia com raiva, mas nunca parou. Com o tempo, essas cartas viraram orações. E sem perceber, ela foi sendo conduzida para um relacionamento íntimo com o sagrado, não com religião, mas com presença. Ela começou a sentir que não estava mais sozinha naquela casa silenciosa. Deus estava com ela, e isso mudou tudo. Ela voltou a pintar algo que havia abandonado por anos. Suas telas começaram a refletir luz, cores vivas, esperança. Os quadros dela falavam de libertação, de renascimento, de fé. E, em uma exposição comunitária, ela escreveu no canto de uma das obras:
Essa arte nasceu quando minha ansiedade morreu. Não de uma vez, mas dia após dia, na companhia de Deus. É importante entender isso. A cura é um processo. Há dias em que tudo parece ter melhorado e outros em que você sente que voltou à estaca zero. Mas Deus não se assusta com sua oscilação. Ele permanece firme, constante, paciente. Ele sabe que somos humanos e por isso caminha conosco no ritmo que conseguimos suportar. Ele nos pega pela mão e mesmo quando tropeçamos, ele não solta. Talvez você esteja lendo isso com lágrimas nos olhos. Talvez esteja lembrando de noites que ninguém sabe que você passou em claro. Talvez esteja cansado de lutar sozinho. E se for esse o caso, quero te dizer, não é tarde demais para recomeçar. Não é tarde para encontrar a paz verdadeira. Você não está quebrado demais para ser restaurado. Pelo contrário, os cacos da sua dor podem ser os mosaicos da sua cura, nas mãos do Deus que tudo transforma. O que muda tudo é a presença. Quando Deus entra, Ele não faz barulho, Ele não invade, Ele toca suavemente, transforma com amor, restaura sem pressa. É por isso que muitos nem percebem de imediato o que está acontecendo. Mas algo dentro começa a mudar. Uma leveza que não se explica, um descanso que não se compra, uma paz que não se encontra em lugar nenhum, a não ser nele, e é nesse ponto que você entende que a ansiedade não te define. Ela é parte do processo, mas não é o final da história. O medo não é seu dono, ele só estava ocupando um espaço que não lhe pertencia, mas agora esse espaço está sendo tomado por algo maior. A presença de Deus. E onde Ele entra, tudo muda. Ele não te julga por estar ansioso. Ele te acolhe. Não te cobra por não ser forte o tempo todo. Ele te fortalece. Ele te vê completamente e ainda assim te ama incondicionalmente. Há uma pergunta que muita gente se faz em silêncio. Será que Deus se importa mesmo comigo? Quando a ansiedade corrói os dias e o medo se instala sem pedir licença, essa dúvida aparece. Às vezes não em forma de palavras, mas como um silêncio doloroso, um aperto no peito, uma oração que parece não passar do teto. E é nessa hora que muitos se afastam. Não por falta de fé, mas por puro cansaço. Porque lutar contra algo que você não vê e ainda sentir que está lutando sozinho é uma das dores mais difíceis de suportar. Mas existe uma verdade poderosa e ela precisa ser lembrada. Deus não se afasta no seu silêncio. Ele não some quando você se sente perdido. Na verdade, é nesses momentos que Ele mais se aproxima. Ele conhece a linguagem do seu choro. Ele entende a oração que você não consegue verbalizar, porque Ele não responde à performance, Ele responde ao coração sincero. E às vezes, Ele prefere o sussurro sincero a um discurso ensaiado. A sinceridade toca o céu, e é essa verdade que muda tudo. Quando olhamos para a história de pessoas comuns que venceram o medo com fé, percebemos que nenhuma delas teve um caminho fácil. Mas todas encontraram, em algum ponto, o socorro certo. Conheci uma senhora chamada Lourdes, que morava no interior e havia perdido o neto em um acidente trágico. Desde então, passou a viver enclausurada, com medo de sair até para comprar pão. Sentia que, se colocasse o pé para fora, algo ruim aconteceria de novo. Esse medo a paralisou por quase 2 anos. Seus vizinhos já nem lembravam da última vez que a viram caminhando na praça, como fazia antes. Um dia, um grupo de voluntários passou em sua rua distribuindo pequenos livretos com mensagens de fé. Um deles caiu em sua caixa de correio. Ela não queria ler, mas o livrinho ficou sobre a mesa da cozinha por dias. Até que, numa madrugada de insônia e angústia, ela o pegou. Era um texto sobre o Salmo 91. E no meio daquele texto, uma frase sublinhada dizia:
Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ela chorou. Chorou como não chorava há tempos. Aquilo entrou como uma flecha certeira em seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém a entendia, e esse alguém era Deus. A partir daquele dia, começou um processo de restauração. Primeiro, ela passou a orar em voz alta, mesmo que sozinha. Depois, pediu a uma sobrinha que a levasse à igreja. Foi difícil no início. A ansiedade ainda era real. Mas a cada passo de fé, algo dentro dela ganhava força. Não era sobre coragem repentina, era sobre confiança construída dia após dia. Deus foi curando Lourdes no tempo dele, e ela, mesmo com suas dores, foi escolhendo continuar. A cura emocional, quando guiada por Deus, não é só alívio, é renascimento. E esse renascimento muda tudo. Muda a forma como você olha o mundo, como você se olha, como você se move. Você percebe que não está mais sendo empurrado pela dor, mas guiado pela esperança. E mesmo que algumas cicatrizes ainda estejam ali, elas deixam de ser feridas abertas e passam a ser marcas de superação. Marcas de que você passou pelo vale, mas não ficou lá. Esse é o grande segredo da fé. Ela não impede o vale, mas garante companhia dentro dele. Deus não promete um caminho sem pedras. Ele promete estar com você a cada passo. E essa presença é suficiente. Às vezes, não precisamos que tudo mude ao nosso redor. Precisamos apenas nos lembrar de que não estamos sozinhos. E quando essa certeza se instala no peito, o medo perde sua força. A ansiedade perde o domínio. E a alma respira. Você pode estar vivendo exatamente esse momento agora. Pode ser que esteja tentando manter tudo sob controle e mesmo assim sentindo que nada está funcionando. Talvez tenha orado e não viu resposta. Talvez tenha tentado se distrair, mas o vazio continuou. Talvez esteja cansado de parecer forte. E se for esse o caso, respire fundo. Você não está em pecado por se sentir assim. Você não está distante de Deus por ter crises. Ele não se afasta dos feridos. Pelo contrário, é dos feridos que ele mais se aproxima. Deus nunca exigiu perfeição para se fazer presente. Ele só pediu verdade. E se a sua verdade hoje é um coração aflito, saiba que é exatamente isso que ele quer tocar. Ele não espera que você resolva tudo para então se aproximar dele. Ele quer entrar exatamente na bagunça. Quer ser luz na sua escuridão, voz no seu silêncio, força na sua fraqueza. E quando você permite isso, tudo começa a mudar. De dentro para fora, com profundidade, com sentido. Relacionamento com Deus não é algo mecânico. Não é sobre cumprir rituais ou repetir palavras decoradas. É sobre presença, constância e entrega. É sobre acordar e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser meu dia, mas caminha comigo. É sobre, no meio de uma crise, fechar os olhos e respirar com fé, mesmo que o coração esteja acelerado. É sobre aprender a se relacionar com um Deus que não está distante, mas que se faz perto dos quebrados, dos cansados, dos que têm vergonha de dizer que não aguentam mais. Essa foi a descoberta de Antônio, um rapaz que havia crescido em meio a muitas cobranças. Desde muito novo, aprendeu que precisava ser forte, que chorar era sinal de fraqueza e que pedir ajuda era algo a ser evitado. Trabalhou duro a vida toda como motorista de aplicativo, muitas vezes fazendo turnos exaustivos para sustentar a casa, mas por dentro o cansaço emocional só aumentava. Um dia, após uma discussão pesada com um passageiro, ele sentiu algo como uma pane interna. Encostou o carro e chorou como nunca. Sentiu vergonha, frustração, medo de estar enlouquecendo. Naquela mesma semana, encontrou no celular um vídeo simples. Não tinha edição elaborada nem trilha impactante. Era só um homem sentado lendo um versículo e dizendo: talvez você
Esteja ouvindo isso agora porque Deus decidiu alcançar você no meio do caos. Aquela frase pareceu feita sob medida. Antônio começou a assistir outros vídeos, ouvir reflexões e, pouco a pouco, algo começou a despertar. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sei que você está cansado, eu estou aqui. E a grande mudança não veio com um milagre espetacular. Veio com pequenas decisões diárias. Antônio passou a separar 10 minutos do dia para conversar com Deus, mesmo que fosse no carro, no intervalo entre uma corrida e outra. Começou a perceber que seus pensamentos estavam sendo transformados. A raiva deu lugar à paciência, a ansiedade deu espaço à esperança. E mesmo com os mesmos problemas, ele já não era o mesmo homem. Porque quando a alma muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Essa é uma lição poderosa. O segredo não está em eliminar os problemas, mas em aprender a enfrentá-los com fé. Não adianta ter uma vida organizada por fora se por dentro tudo está desmoronando. A verdadeira transformação é interior, e ela não acontece quando você decide permitir que Deus te conduza. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser sincero. E essa sinceridade é a chave que abre as portas da cura. Se você chegou até aqui, já entendeu que não está sozinho. Já percebeu que a ansiedade e o medo não têm mais o direito de comandar sua vida. Eles podem aparecer, mas não vão mais determinar seus passos. Porque agora você está sendo guiado pela presença. E essa presença é o maior escudo que alguém pode ter. Não importa quantas vozes negativas tentem te paralisar, a voz de Deus sempre será mais forte. E essa voz diz: você é meu, eu cuido de você. É importante aprender a sustentar essa conexão nos dias bons e ruins. A fé não é apenas para o desespero, ela é alimento diário. Ler a palavra, orar, refletir, escrever seus pensamentos, tudo isso são formas de manter viva a chama do relacionamento com Deus. Porque, como qualquer vínculo, a intimidade com o Pai precisa de tempo, atenção, verdade. E quando essa intimidade se firma, os ventos podem soprar, mas a sua casa interior não cai, porque está edificada na rocha. Outro ponto que precisamos entender é que a cura emocional também é coletiva. Deus trabalha através de pessoas. Ele envia gente certa na hora certa. Por isso, não se isole. Compartilhe sua caminhada. Busque grupos, espaços seguros onde possa falar, ouvir, crescer. Não se trata de depender dos outros, mas de entender que Deus nos criou para vivermos em comunidade. E quando caminhamos juntos, os fardos se tornam mais leves. Voltar ao presente é um exercício espiritual. Estar aqui e agora, com consciência de que Deus está aqui, isso muda tudo. Quando a mente quiser te arrastar para o passado ou para o futuro, respire fundo e diga: Senhor, me ajuda a permanecer neste momento. Porque é neste momento que a paz habita. É neste instante que Deus fala. O futuro está nas mãos dele. E o passado já foi redimido. Só o agora importa. Só o agora é sagrado. E se você sente que ainda não sabe como começar, comece pelo simples. Comece com um: Senhor, eu não sei como orar, mas estou aqui. Comece com uma música que te toca, um versículo que te acalma, um momento de silêncio em que você entrega o coração. Deus não está interessado na forma, Ele está interessado na entrega. Ele quer sua presença, sua voz, sua história. Em tempos de desespero, muita gente busca uma saída urgente, como se a vida precisasse ser resolvida num estalar de dedos. É compreensível. O sofrimento clama por alívio, mas o processo que Deus realiza é diferente. Ele não vem apenas para apagar incêndios, ele vem para reconstruir. E reconstruir exige tempo, exige paciência, exige confiança. Porque não se trata apenas de eliminar sintomas, mas de restaurar identidade, propósito e sentido. Deus não quer apenas tirar o medo, Ele quer te mostrar quem você é sem o medo.
quer te revelar a sua verdadeira essência, aquela que foi soterrada por anos de insegurança, trauma e autopreservação. Essa reconstrução pode parecer lenta, mas é sólida. E isso fica evidente quando olhamos para pessoas que foram transformadas pela presença de Deus. Gente comum, com histórias profundas, marcadas por dor, mas também por fé. Como Pedro, um ex-músico que havia caído em depressão após o fim de sua banda. A música era sua vida, sua vocação, e o silêncio após o fracasso era ensurdecedor. Pedro se isolou, perdeu o brilho nos olhos e passou meses se alimentando mal, dormindo em horários trocados, sem energia para viver. Um dia, numa noite chuvosa, ele foi convidado a participar de uma pequena vigília em um centro comunitário. Sem expectativas, ele foi. Sentou-se no fundo com o olhar baixo. Mas durante uma oração, alguém começou a cantar baixinho, sem instrumentos, só com a voz. Era um hino simples, mas algo naquela melodia despertou um arrepio em Pedro. Era como se Deus estivesse falando com ele por meio daquela voz. Ele chorou, e naquele choro sentiu-se encontrado, não curado, ainda não, mas encontrado. Isso foi suficiente para reacender uma pequena luz dentro dele. Pedro voltou a compor, dessa vez não para multidões, mas para a própria alma. Suas letras passaram a carregar verdade, vulnerabilidade, espiritualidade. Ele entendeu que Deus não havia apagado a sua música. Ele só estava ensinando uma nova melodia, mais profunda, mais sincera, mais alinhada com quem ele realmente era. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele não anula nossos dons, não descarta nossa história. Ele transforma tudo isso em ferramenta de cura. Aquilo que nos feriu se torna ponte para curar outros. Aquilo que nos quebrou, quando entregue a Ele, vira testemunho. É por isso que, ao longo dessa jornada contra o medo e a ansiedade, você vai perceber algo curioso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se reencontra consigo mesmo. Porque Ele nos criou, Ele conhece nossos detalhes. E quando voltamos para Ele, tudo volta a fazer sentido. A confusão mental cede espaço à clareza. A angústia cede espaço ao consolo. A dúvida cede espaço à confiança. Não porque tudo está resolvido, mas porque a alma, enfim, encontrou o seu lar. Muitas vezes esperamos que a fé nos afaste das tempestades, mas a verdadeira fé nos ensina a atravessar. E ao atravessar com Deus, a gente descobre que a travessia em si também é parte da cura. É no meio da tempestade que você ouve a voz que diz: "Não temas, eu estou contigo." É na dor que você percebe que não está mais sozinho. É no deserto que você encontra o maná, o sustento diário que vem do céu. A presença de Deus não é só consolo, é sustento. É por ela que você continua mesmo quando não sabe como. Mas para que essa presença seja real na sua vida, você precisa abrir espaço, precisa silenciar as vozes ao redor, parar por alguns minutos e dizer: "Senhor, fala comigo." Ele fala, Ele responde, Ele toca. E quando Ele toca, algo muda. Às vezes a situação ainda é a mesma, mas você já não é mais o mesmo. E isso muda tudo, porque o verdadeiro milagre começa dentro. Nesse ponto da caminhada, talvez você já esteja sentindo essa transformação. Pode ser que ainda haja dias difíceis, mas agora você sabe a quem recorrer. Pode ser que a ansiedade ainda tente te dominar, mas agora você tem uma âncora. Pode ser que o medo ainda sussurre, mas a voz da fé já fala mais alto. E isso é o que importa. Saber que a tempestade não te destrói quando você está ancorado em Deus. E se você sente que ainda há muito o que curar, tudo bem. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com amor. E o amor dele não exige que você esteja pronto. Ele te prepara, ele te conduz, ele permanece. E mesmo quando você se sentir fraco, lembre-se, é na fraqueza que a força dele se aperfeiçoa.
Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa se justificar o tempo todo. Deus já te conhece e ainda assim Ele quer estar com você. Era uma tarde de céu aberto quando conheci Marina. Ela tinha 39 anos, um sorriso tímido e olhos que pareciam carregar um cansaço antigo. Falou pouco, mas cada palavra carregava a densidade de alguém que já havia atravessado muitos desertos. Seu maior inimigo era o medo, não o medo do escuro ou de altura, mas o medo da vida, de tentar e falhar, de confiar e se decepcionar, de dar um passo e perder tudo de novo. Ansiedade, segundo ela, era como uma sombra que a seguia desde a juventude. Uma presença constante que tornava tudo mais difícil. Um trabalho novo, uma conversa sincera, até um simples passeio no parque. Por muito tempo, Marina acreditou que isso era apenas parte de quem ela era, que o medo fazia parte de sua personalidade e que a ansiedade era um tipo de fardo inevitável. Mas tudo mudou quando ela começou a fazer uma oração simples todas as manhãs. Senhor, eu não quero mais viver com medo. Essa pequena frase, dita em voz baixa e com lágrimas muitas vezes escondidas no travesseiro, começou a abrir portas invisíveis. Não para um milagre instantâneo, mas para uma mudança real. Marina passou a caminhar devagar. Primeiro dentro, de casa, depois na rua. Começou a dizer sim para pequenos convites que antes recusava por pânico. Voltou a cantar no coral da igreja, algo que não fazia há mais de 15 anos. E em cada passo ela dizia, Deus está comigo. Essas palavras viraram seu mantra, sua força, seu abrigo. Não porque a ansiedade sumiu, mas porque ela aprendeu a enfrentá-la com fé. E isso fez toda a diferença. Um dia, ao terminar de cantar uma música, ela sussurrou para mim, hoje eu sou mais leve. Ainda tenho medo, mas ele já não me paralisa. E sorriu. Não um sorriso tímido, mas um sorriso inteiro. Essa história me faz lembrar que o maior sinal de cura não é a ausência do problema, mas a presença da coragem. Quando você levanta, mesmo com o coração acelerado. Quando você tenta de novo, mesmo depois de muitas quedas. Quando você ora, mesmo sem ter respostas imediatas, isso é fé viva. Fé que respira, que luta, que constrói uma nova vida dia após dia. Talvez, ao longo desse roteiro, você tenha se visto em mais de uma história. Talvez você tenha lembrado de momentos difíceis, ou reconhecido medos que ainda carrega. E se for assim, saiba que isso não é coincidência. É Deus dizendo, eu te vejo. É Ele, com suavidade e firmeza, chamando você de volta para o centro, para a paz, para a verdade. Ele não te criou para viver refém da ansiedade. Ele te criou para viver em plenitude, mesmo em meio às lutas. Mas essa plenitude não é perfeição, é presença. É saber que mesmo nos dias ruins, há uma mão te sustentando, que mesmo quando você sente que não vai conseguir, há um propósito maior te guiando, e que, mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz dentro de você que não se apaga. A luz que vem de Deus. Agora que chegamos ao fim desta jornada, quero fazer um pedido diferente. Se essa mensagem tocou seu coração, não vá embora em silêncio. Inscreva-se no canal. Sim, mas faça isso como quem entra para uma casa onde há acolhimento, onde há palavra viva, onde há pessoas que, como você, estão aprendendo a confiar. Aqui não temos todas as respostas, mas temos a disposição de caminhar juntos. E isso já muda tudo. E mais, nos comentários, conte sua história. Escreva como se estivesse escrevendo uma carta para alguém que precisa ouvir o que você viveu. Qual foi o seu maior medo? Como Deus te alcançou? O que você aprendeu com esse processo? Não subestime sua história. Alguém pode ser curado através dela, porque aqui cada história importa. E a sua pode ser o ponto de partida para o milagre na vida de alguém. Este canal é mais do que uma página de vídeos. É um espaço de reencontro, de escuta, de fé.
Aqui, você não precisa fingir força, pode chegar como está, com os cacos, com as perguntas, com a vontade de ser restaurado. Porque a boa notícia é: Deus ama exatamente quem você é. E Ele tem poder para te levar além do que você imagina. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está lutando em silêncio. Seja o canal de cura na vida dessa pessoa. Espalhe fé, espalhe esperança. Porque a ansiedade pode ser forte, mas a presença de Deus é muito mais poderosa. Que o amor dele te envolva agora. Que a paz dele guarde seu coração e sua mente, e que a certeza de que você não está só te acompanhe em todos os seus dias. Obrigado por estar aqui. Que este seja apenas o começo de uma caminhada linda com o Deus que cura, que restaura e que renova.